Salve, salve, galera! Professor Gustavo na área, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo certo? Pois bem, vamos tratar hoje aqui a aprendizagem em Libras, tá? Então vamos trazer aí os fundamentos, né? Trazer ali algumas perspectivas da aprendizagem em Libras, principalmente no que se refere, né, à sua estrutura, né? Mais ou menos ali, dando uma diretriz geral de como vem essa aprendizagem em Libras, né? Principalmente no que se refere à parte ali da teoria e também à parte legislativa. Então, dito isso, vamos lá. Bom, a aprendizagem em Libras, né, a língua brasileira de sinais, desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e no empoderamento das pessoas surdas, tá? A Libras é uma língua gestual rica e complexa, com sua própria gramática e estruturação sintática. Ao apresentar Libras, os surdos têm acesso a uma forma de comunicação natural, permitindo-lhe expressar ideias, pensamentos e sentimentos com fluência e precisão, né? Então, nesse caso, gente, importante salientar é que a Libras ela é uma língua, tá? Então, o primeiro aspecto aí que muitos às vezes não trazem a reboque é que a Libras ela é uma língua, tá? Por sinal, se você for pegar aqui no caso brasileiro, né, é a segunda maior língua falada no país depois do português, tá? Então, ela é uma língua mesmo, uma língua brasileira de sinais, tá? Bom, a educação em Libras é fundamental para que os surdos possam participar plenamente da vida social, acadêmica e profissional. Através da aprendizagem em Libras, os surdos adquirem as ferramentas para interagir com outras pessoas surdas, bem como com ouvintes que dominam a língua de sinais. Essa comunicação facilitada abre portas para novas conexões sociais, amizades e oportunidades de aprendizado colaborativo, tá? Então a língua de sinais, ela serve para uma série de situações para o aluno, né? Mas de qualquer modo, ela permite o estabelecimento de conexões sociais, tá? Esse é o grande objetivo, pegando especificamente com os alunos surdos, tá? Quer dizer, ela permite essas conexões sociais. E dentre essas conexões sociais aparece justamente a educação, tá? Então, nesse caso, emerge a educação como sendo aí um grande promotor, nesse caso, dessas políticas de inclusão. Bom, a Libras ela é a sigla utilizada para designar a língua brasileira de sinais, já que cada país tem sua própria língua que expressa os elementos culturais daquela comunidade de surdos. Isso é importante citar, tá? A Libras brasileira ela é adaptada às nossas realidades, tá? Então a língua de sinais ela assume diferenças na medida em que ela também, como qualquer língua, né, ela vai se adaptando, né, ela vai se adaptando especificamente aos diferentes pontos, né, aos diferentes pontos com relação à questão que envolve as comunidades, tá? Então, por exemplo, a forma como a Libras ela é introduzida e passada aqui no Brasil, ela vai modificar um pouco os gestos em outros locais, tal, né? Mas de qualquer modo, ela é adaptada sim a nossas situações, né? Bom, ela é utilizada pela comunidade surda brasileira, principalmente dos centros urbanos, porque muitas vezes os surdos que vivem em localidades distintas em zonas rurais acabam por desconhecer. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? E assim acabam por desenvolver um sistema gestual próprio de comunicação restrito às situações e às vivências cotidianas. Há também alguns surdos que vivem nas grandes cidades que desconhecem a língua de sinais por inúmeros fatores, tá? Aí, geralmente, esses fatores envolvem principalmente um certo grau de isolamento, ou pode acontecer também uma perspectiva de não ter contato, né, com outros surdos, né? Então, nesse caso, realmente, se a criança ela fica isolada por conta da sua deficiência auditiva, então ela fica mais complicada, porque como qualquer língua, ela precisa ser estimulada, tá? Então, diante desse cenário, a aprendizagem em Libras ela aparece bastante nesse caso, porque ela precisa ser estimulada. Então, se a criança, né, se o jovem, o adulto, né, se ele não recebe o estímulo, ele não vai aprendendo as especificidades dela, tá bom?
Bom, além disso, a aprendizagem em Libras também é um meio de valorização para a cultura surda. Então, quer dizer, a Libras não é apenas uma língua, mas uma expressão identitária de uma comunidade rica em história, tradições e valores. Ao aprender Libras, os surdos têm acesso ao rico patrimônio cultural das comunidades surdas, o que contribui para a formação de uma identidade sólida e o fortalecimento do sentimento de pertencimento, tá? Então a Libras, de certa forma, ela traz principalmente uma sensação, né? Ela traz especificamente um pertencimento, tá? Então isso é bem interessante nesse caso. É um pertencimento, é o sentimento de pertencimento a uma história, uma memória e principalmente no que se refere a trazer ali uma ideia de uma conexão socioemocional ali com a comunidade, né? Bom, para que a aprendizagem em Libras seja efetiva, é essencial que haja professores fluentes e qualificados na língua, tá? Profissionais capacitados não só proporcionam um ambiente propício ao aprendizado, mas também atuam como modelos linguísticos e culturais para alunos surdos. Investir em educação contínua para educadores é imprescindível para aprimorar a qualidade do ensino e, como consequência, a experiência dos surdos, tá? Então, nesse caso especificamente, envolve as Libras, ela envolve também a tal da capacitação docente, tá? Bom, aí temos um ponto importante pelo seguinte, a Libras, naquelas formações de professores mais antigas, né, ela não era estimulada, né? Hoje, a depender aí da instituição, ela vai estar oferecendo ali tirando, claro, para aqueles que se formam em Libras, né? Mas ela vai estar ofertando ali, geralmente as faculdades, elas ofertam ali uma matéria optativa de Libras e tal, né? O que eu acho pertinente de se fazer, porque quer queira, quer não, é muito complicado, né? Mesmo tendo um educador geralmente acompanhando, formado em Libras, né? Que saiba fazer os sinais, fica sempre uma conexão indireta, né? Então, na verdade, você demanda, né, especificamente do tradutor. Às vezes, né, mostrando realmente como se processa isso, né? Dá uma ligação mais direta, portanto, o professor lhe tendo qualificação, isso permite também um contato mais direto com o aluno, né? Então, sem, claro, deixar de considerar a importância do intérprete, tá? Então, diante desse sentido, porque a língua em si, ela traz principalmente uma convivência, né? Então, nesse sentido, a convivência ela acaba sendo importante, né? Porque da convivência nós temos outras searas, tá? Bom, aí, claro, como qualquer coisa no Brasil em se tratando de educação, né? Ela tem os seus problemas, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, falta materiais didáticos para esse tipo de público, né? Para que efetivamente ocorra uma aprendizagem, né? Infelizmente, algumas regiões do Brasil têm uma escassez, né, de profissionais fluentes em Libras. Isso é terrível, porque você deixa, na verdade, de uma forma excludente, né, uma parte importante aí da população dessas regiões, tá? Mas infelizmente existe sim a falta de profissionais fluentes em línguas, né? E muito também de uma cultura que considera que, às vezes, né, a língua de sinais ela não deve ser aprendida, né? Isso vem de uma estrutura mais arcaica do Brasil, né? No sentido de que a considerar que isso não deve ser estudado ou que deve ser estudado só especificamente pelo professor que vai ser o intérprete. Então, nesse caso, é um caminho sempre muito complicado, tá? E que, na verdade, é necessário, né, promover uma responsabilidade, entender que a língua de sinais, ela serve especificamente como responsabilidade de toda a comunidade. Então, de certa forma, né, quer dizer, a escola, como sempre, ela reproduz os problemas sociais. Então, diante desse cenário, quer dizer, oferecer uma educação bilíngue, né, ela seria importante para a gente justamente, né, trazer essas perspectivas todas, né, e principalmente o investimento na formação de educadores, né, para que a aprendizagem em Libras ela ganhe os contornos mais inclusivos, né, e que principalmente conceda o empoderamento das pessoas surdas, tá?
Então, em resumo da ópera, a Libras, ela é uma língua, tá bom? É a segunda língua mais falada no Brasil, tá? Ela traz conexões sociais, porque a Libras, ela permite que a pessoa surda, ela se comunique no mundo. Então, diante disso, como ela traz as conexões sociais, ela permite interação, e nesse ponto nos importa o tocante com relação à educação, tá? Ela cria uma sensação de pertencimento, e é por isso que é tão importante a capacitação docente em Libras, né? Uma vez que isso não era prioritário na formação de professores há pouco tempo atrás, inclusive, né? Ela é importante também porque ela cria laços de convivência e, claro, porque estimula, seria importante a participação da comunidade no processo de formação, né? Agora, a gente sabe das dificuldades, né? Às vezes a falta de recursos, a falta de intérpretes, mas em contrapartida está aí para vocês, então, essa aprendizagem em Libras, suas repercussões e sua importância. Era isso, obrigado pela atenção, fiquem bem, nos vemos numa próxima oportunidade. Paz e bem, tudo de bom, tchau, tchau.